Tudo bem, meu? Dou as boas-vindas, em primeiro lugar, para nossas duas novas participantes. Sejam muito bem-vindas. Posso dizer que foi o Espírito Santo que guiou vocês até aqui. E parabenizo a Cláudia pela belíssima mensagem. Ela que é uma jovem que tem sido tocada pelo Espírito Santo e protegida. De certa forma, ela está nessa evolução espiritual, evolução da fé. Meus parabéns, Cláudia. Amigos, eu vou compartilhar com vocês que, nesse momento, eu acabei de chegar em Orlando. Mas ontem eu estava em Lisboa e numa dúvida cruel se eu seguia para a China ou não. Então você pode ver que a vida de Carlos Visa é um pouco atípica e os planos às vezes mudam de última hora. E daí o que que eu fiz? Eu liguei para minha esposinha, Vânia, em Orlando. Eu disse, meu amor, eu estou com uma passagem que me dá direito que é até Pequim, mas eu posso tentar um retorno para Orlando. Qual que é a tua indicação? E daí ela disse, mas é claro, você volta para Orlando. Então, eu queria dizer para vocês, meus amigos e amigas, que às vezes nós ficamos numa dúvida, num dilema, numa decisão que devemos tomar. E naquela hora, nós temos duas ajudas. Uma são os anjos do céu, que nos influenciam, nos guiam, nos orientam, nos dão as forças que precisamos. E, em outros momentos, são os anjos da terra. São pessoas próximas a nós, pessoas em quem nós confiamos, que temos um relacionamento maduro, e devemos saber que o Senhor, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, utiliza seus filhos e filhos aqui na terra para nos ajudarmos a tomar a decisão correta. Então, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Fiquem atentos, tanto para os sussurros dos anjos que estão invisíveis lá no céu, como aqueles que estão aqui na terra. Eu digo essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vânia, seu microfone você precisa abrir, por gentileza. Clicar no íconezinho embaixo, no áudio, vermelhinho. do seu lado esquerdo. Boa noite a Aí. todos, sejam muito bem-vindos. É muita satisfação para mim estar com vocês nessa segunda-feira. E hoje eu vou falar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho sobre os mandamentos. Eu não acredito que vai ser possível entrar nos atributos de Cristo, mas aí, se não der tempo, fica para a próxima aula, porque são duas coisas que nós precisamos aprender. Primeiro, que Deus nos deu mandamentos e que Ele espera que cada um de nós obedeça a esses mandamentos. Então, esses mandamentos são sagrados, foram revelados diretamente de Deus para o profeta Moisés. E quando Jesus Cristo estava aqui na terra, ele disse o seguinte, ele falou o seguinte. E Jesus disse, ele fez um resumo, abreviou os 10 mandamentos em dois. E ele disse assim: e Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, primeiro e grande mandamento: amar a Deus. So, é, de todo o coração, de toda a alma e de todo pensamento. É um amor verdadeiro mesmo, um amor completo, repleto. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, Cristo, ele reforçou a importância dos mandamentos e resumiu em dois aquilo que Moisés nos ensinou em 10 mandamentos. Eu vou voltar lá para Moisés para a gente poder repassar um pouquinho o que que Deus espera de nós. Porque às vezes nós pensamos que estamos agradando a Deus, mas não estamos. Nós só estamos agradando a Deus quando nós estamos obedecendo os seus mandamentos. E nem
E tem muita coisa ainda além disso, de obediência, que nós precisamos desenvolver, que são os atributos de Cristo, que está no Novo Testamento. Mas hoje não vai dar, eu acredito que não vai dar tempo. Nós temos aqui um tempo limitado. Então, eu acho que nós vamos deixar os atributos para a próxima semana. Mas, de qualquer maneira, nós vamos acompanhar aqui os mandamentos. O Senhor falou todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, o primeiro mandamento que Deus deu foi esse: não ter outros deuses diante de mim. Não farás a ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, aqui, a gente já aprende uma característica do Pai Celestial. Se ele tiver que castigar, ele vai castigar algumas gerações. Mas se ele tiver que abençoar, ele vai abençoar muito mais. Então, o Senhor é um Pai misericordioso, amoroso, que quer o nosso bem, e por isso que ele nos deu os mandamentos. As pessoas, às vezes, acham que os mandamentos são uma restrição. Ah, o Senhor me restringiu. Não, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Já fui questionada como membros da igreja por pessoas, a tua igreja não permite isso, não permite aquilo. Isso, na verdade, são manifestações do amor de Deus para conosco. Então, nós não podemos pensar nos mandamentos como uma restrição, como algo difícil. Não, é um caminho a ser seguido para voltarmos à presença de Deus. Então, os mandamentos são um caminho, não é algo difícil, é algo possível. O Senhor falou que não daria nada que nós não pudéssemos fazer. Então, essa primeira coisa como Cristo falou aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então, o Senhor está pedindo para a gente não colocar nada entre nós e Ele. É nós e direto ao Pai. Ele está nos dando essa abertura. Olha que maravilhoso. Que nós podemos buscá-lo a qualquer momento, através da oração, nós podemos buscá-lo através da palavra, nas Escrituras, sem termos que pôr ninguém no meio. Agora, existe sim um que fica no meio, que é Jesus Cristo, que é o nosso advogado diante de Deus. Quando nós não merecemos uma bênção, às vezes Cristo fala para o Senhor assim: permita essa bênção para ele por minha causa. E por causa de Jesus Cristo, muitas vezes nós somos abençoados. Nem estamos merecendo aquela bênção, mas Cristo ainda assim intercede a Deus em nosso favor. Então, se formos colocar alguém no caminho, é o Salvador Jesus Cristo. Quando nós não conseguimos nos achegar direto a Deus, nós podemos pedir socorro para Jesus Cristo. Mas a nossa oração, gente, é feita direto a Deus. Eu tenho que orar para o Pai e me aproximar dele de todo o coração, de toda a minha alma, para que eu seja atendida. Daí diz aqui que nós não devemos se encurvar a nada. Era muito comum no tempo de Moisés eles construírem estátuas de ouro, bezerro de ouro e outras coisas para adorarem. E o Senhor foi muito claro aqui que isso ele não ia gostar não, que não era para ser feito isso, que era para as pessoas direto ao Senhor. Daí ele deu um outro mandamento aqui: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
que é tomar o nome de Cristo em vão? É quando nós falamos o nome de Cristo, não, o nome do Senhor. Pode ser tanto Cristo quanto o Pai, nosso Pai Celestial. O que a gente fala? A gente usa de maneira errada. Bateu o carro, xinga e põe o nome do Senhor no meio. Deu uma topada numa pedra, xinga, fica brabo e ainda põe o nome do Senhor. Ou qualquer outro momento que está fazendo uma brincadeira com o nome do Senhor. Isso não agrada a Deus. O nome dele tem que ser reverenciado. Ele é o Pai, Ele é o Criador, Ele que nos criou espiritualmente. Nós somos seus filhos. Ele que criou esta terra para nós. Ele que fez esse plano de salvação para nos levar de volta à sua presença. Então, esse é o Pai que nós adoramos. E nós precisamos ser reverentes com o seu nome. Não podemos usar o seu nome indevidamente. Usamos na hora da oração, na hora de um estudo, na hora de uma conversa séria com alguém, podemos usar, mas jamais usar de maneira inadequada. Então, quando usarmos o nome do Senhor, vamos ter cuidado para não desagradar a Deus, porque às vezes nós desagradamos a Deus, perdemos bênçãos na nossa vida por estarmos errando com coisas simples que precisam ser consertadas. A gente vê muito assim em filmes, em shows cômicos usarem o nome de Deus assim à torto e à direito. Isso não agrada ao Pai Celestial. E aqui ele foi firme, dizendo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Depois tem o 4. O quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro de tuas portas. Então o Senhor foi bem específico, que no dia, o sétimo dia era o sábado do Senhor teu Deus. Na época de de Moisés, era o sábado que eles adoravam como o dia do Senhor. Quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou no domingo. Passou então o domingo ser o dia do Senhor. Mas não importa. O que importa é que a cada 7 dias, um dia do Senhor. Isso que é importante. Por quê? Porque nós vamos fazer tudo o que precisamos, ir fazer compra, ir para o shopping, ir no cinema, jogar futebol, assistir um jogo, todas as coisas que a gente gosta de fazer, ir trabalhar nos dias da semana. E daí, no dia do Senhor, é o dia de nós irmos à igreja, para tomarmos o sacramento, para renovarmos os nossos convênios com Deus, é uma. E segundo, é um dia de descanso dos trabalhos. Gente, isso é primordial para a nossa saúde. Quando nós deixamos o nosso trabalho de lado, já trabalhamos a semana inteira, não, agora eu vou, os nossos projetos, eu vou me dedicar para ser um dia diferente. Isso faz bem para o nosso corpo, para nosso espírito. Quando nós usamos o dia do Senhor para aprender a palavra do Senhor, ir à igreja, visitar os doentes, os aflitos, um dia para estarmos com a nossa família, termos um tempo junto com a família, conversarmos tranquilos, ouvirmos os nossos filhos. Então, é um dia diferente dos outros da semana. É um dia para nós termos um momento em família, um momento com o Senhor, um momento de estudo, um momento de ponderação. É um dia que eu posso ter mais tempo, estudar as Escrituras com mais tempo. Tudo isso vai fazer diferença na nossa vida. É um dia até para descansar um pouquinho mais. Não é ficar dormindo o dia todo, não, mas é um dia de descanso também. Um dia de descanso das coisas do mundo. É um dia do Senhor. Não é nosso esse dia. Já diz o dia do Senhor. Ele é dele. Então, se nós temos qualquer dúvida sobre esse dia, nós devemos perguntar a Ele em oração: Senhor, posso fazer isso nesse dia?
Então, o Senhor vai revelar isso para vocês. Mas é um dia para nós nos aproximarmos mais de Deus, pensarmos na nossa vida espiritual. Então, não é um dia para pensarmos nas coisas deste mundo. Ah, eu quero comprar uma bolsa nova, quero comprar uma bota, quero fazer isso. Faça isso durante a semana. Mas o dia do Senhor é um dia espiritual, para cuidar das coisas do espírito. E se nós assim fizermos, nós vamos estar trazendo muitas bênçãos para a nossa vida. Bênçãos espirituais e bênçãos também de renovação do nosso corpo. Esse dia de descanso é importante para a nossa saúde. E o Senhor, ele foi tão determinado a ensinar isso para o povo naquela época, que ele fez o seguinte: quando ele mandou o maná dos céus, ele mandava 6 dias. Ele falou: cada dia vocês levantem e vão colher o maná. Teria durante a madrugada, caía do céu esse pãozinho lá. E o que que acontecia? As pessoas iam e pegavam, e ele dizia: pegue só o suficiente para um dia. E o povo pegava. Mas tinha gente que não tinha muita fé, não, eu vou pegar mais, porque pode ser que amanhã eu volte aqui e não vai ter esse pão. Mas o Senhor pegava e fazia com o quê? Apodrecia. Quando eles chegavam no outro dia, estava tudo bichado. Tudo que eles não comeram no dia, no outro dia estava podre. Mas no dia do sábado, o Senhor falava para eles. No dia lá na época, era sexta-feira, né? Na sexta-feira, vocês peguem para 2 dias. E daí eles pegavam. E naquele dia não bichava. Ficava perfeito o pão. Porque era para eles não irem colher no dia do Senhor. Era para eles pegarem só durante 6 dias. E isso foi por muitos e muito tempo que eles permaneceram ali, que o Senhor os alimentou com o maná. Então, o Senhor estava querendo ensinar para eles, primeiro, ter fé, de que Deus prometeu que mandava a bênção e que ia mandar. Então, isso todo dia o maná estava lá. E depois o Senhor também queria que eles tivessem saber que no dia do Senhor é um dia de descanso. O próprio Senhor descansou no dia ele fez a terra em 7 períodos e daí ele descansou no sétimo. Então, o próprio Deus fez isso e pede isso de nós. Deixa eu ver o próximo aqui. O próximo é: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, honrar pai e mãe é um mandamento do Senhor. Se vocês Tem muitos filhos hoje que abandonam os pais, não telefonam, não mandam mensagem, não se importam se o pai está bem, se o pai e a mãe estão bem. Não pode, porque está quebrando o mandamento. Nós temos que nos importar com os nossos pais. Então, nós precisamos cumprir com esse mandamento para que se prolongue na terra, para que os teus dias se prolonguem na terra. Tem uma promessa específica nesse mandamento que o Senhor quer que se prolongue os dias aqui na terra para aqueles que honram o seu pai e a sua mãe. Depois vem: não matarás. Então, tirar a vida do próximo é um mandamento que é terrível para o Pai Celestial. Nós não podemos tirar a vida e não podemos tirar também, abortar. O aborto também está incluído nesse não matarás. Então, às vezes as pessoas, não, mas o bebê está muito pequenininho. O Senhor não falou isso. O Senhor disse para nós mantermos a vida. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos cumprindo com o segundo mandamento que Jesus Cristo falou aqui. O segundo semelhante é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós estamos preservando a vida do nosso próximo, estamos cuidando disso, nós estamos cumprindo o que o Salvador falou aqui.
O próximo mandamento é: não adulterarás. Então, o adultério é algo grave que o Pai Celestial abomina. Aí as pessoas podem perguntar, mas por que que o Senhor abomina tanto esse mal? Porque o Senhor, a família para o Senhor é o que existe mais importante aqui na Terra. A felicidade dentro do lar, os pais unidos, criando os seus filhos, é o que o Pai Celestial deseja para todos os casamentos. Então, qualquer tentação que venha, que vai tirar vocês para cometer um pecado, vai influenciar naquele casamento. Quando o outro descobrir, acabou a confiança, acabou. É muito difícil restaurar um, quando um vaso está quebrado. Então, eu me lembro que uma vez eu trouxe com muito cuidado um vaso da Turquia, que eu achei muito bonito, uma peça artesanal, e coloquei lá na minha sala. Não durou muito, porque eu tenho muitos netos, tenho 19 netos. Tinha um pequenininho que foi lá, jogou bola, puba, quebrou o tal do vaso. E a minha nora ficou muito incomodada. Nossa, quebrou o vaso que a avó trouxe com tanto cuidado na, na mão, na viagem, tudo. Então ela ficou muito incomodada. Ela mandou uma pessoa restaurar. E ela restaurou. E está lá ainda hoje. Mas se você pegar e olhar bem assim, você consegue ver as imperfeições que ainda existem nesse vaso, porque eles quebraram tantos pedaços que foi impossível com a restauração perfeita. Então, o casamento também é assim. Se existir essa falta de confiança, essa desconfiança, por mais que você se esforce, sempre vai ficar aquelas marquinhas. E por isso o Senhor foi muito e nós sabemos que tem muitos casamentos que se desfizeram, muitos filhos que ficaram longe do pai ou longe da mãe. Por quê? Porque o casamento não deu certo por causa do adultério. Então, isso está incluindo os jovens, que está lá no Novo Testamento, não fornicarás, que é o relacionamento sexual antes do casamento. Também eles não devem fazer isso. Hoje não querem mais nem casar. Por que que não querem casar? Ah, porque já andam com todo mundo que eles querem, então não tem mais aquilo que une o casal. Aquilo já se foi. Então, esse mandamento para Deus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, não mudou. O mundo mudou, as pessoas mudaram, as novelas pregaram o contrário, que a mulher é a bruxa, a amante, que é a bonita, que é a boazinha. Tudo mudou, menos para o Senhor. Se você estudar as Escrituras, vocês vão ver que o Pai Celestial abomina esse tipo de conduta. Depois vem, não furtarás. Esse aqui também é um pecado que está muito amplo, que é a integridade. Nós sermos íntegros, nós sermos verdadeiros, nós sermos honestos. E furtar, passar o outro para trás, fazer negócios obscuros, não é do Senhor. Nós precisamos ter bastante cuidado, porque, como fala só, não furtarás, a gente pensa que é só eu não roubar um celular e levar para casa, mas não é isso. Ele é muito mais amplo que isso. Ele é um mandamento que está ensinando aqui que nós temos que ser honestos, verdadeiros com todos. E precisamos da ajuda do Senhor para sermos isso, para fazermos isso. E o outro, o antepenúltimo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, a nossa língua, ou ela pode edificar, ou ela pode até destruir. Nós temos que ter muito cuidado para não falarmos mal das pessoas. E cada dia que eu estudo mais o Evangelho, eu vejo que a gente nunca sabe o outro lado da história. A gente só vê um lado da história. Então a gente julga, a gente critica, a gente fala mal, quando a gente só sabe uma parte da história, só um lado da moeda. Então nós temos que ter muito cuidado para não falarmos aquilo que a gente não sabe. Ah, tinha a história de um leiteiro que entregava leite
numa região, num bairro nos Estados Unidos, num local. Eu li essa história há muito tempo atrás, mas gravou muito na minha mente. E aquele marido saía de casa, passava uma hora mais ou menos, esse pessoa vinha e ali morava sua filha com crianças pequenas. E o leiteiro entrava lá na casa, entregava o leite e também ficava um tempo lá e depois saía. E formou-se aquela fofoca grande no bairro que aquela mulher estava traindo o marido, que o marido tinha ido trabalhar, ela estava recebendo um homem na casa dela. Fizeram uma grande falação sobre isso. E, na verdade, era o pai dela que vinha, trazia o leite e queria ajudá-la um pouco com as crianças e parava ali por um tempo na casa da filha para dar uma força para ela. Então, às vezes a gente não sabe a história. E a gente, alguém me contou, olha, fulana, está acontecendo isso. Gente, não, não tem, nós não podemos fazer isso, porque está aqui nas leis do Senhor. Não falar mal do próximo, não inventar história, não sabemos, não devemos falar nada. Se não tivermos boas palavras de alguém para edificar a pessoa, então não vamos falar nada. Fiquemos quietos. Ou nós vamos edificar falando coisas boas. Quando nós sabemos de coisas boas, nós devemos falar. Não temos isso, vamos ficar quietos. Não vamos prestar falso testemunho. Porque a gente pode prestar achando que está falando a verdade e não estarmos falando a verdade. Porque as histórias têm dois lados. E depois vem o outro que a gente pensa que não, mas é bem difícil esse aqui também. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então aqui o Senhor está falando que a cobiça não é do Senhor. Ela é fácil a gente cobiçar. Eu estava com uma netinha e ela estava com a cara feia. Eu perguntei o que aconteceu. Porque a minha irmã, as amigas quiseram dar um presente para ela, juntaram US$ 150 no dia do aniversário e deram para ela. E ela ficou. E eu não ganhei. Ela é pequena, tem 10 anos. Eu falei, minha querida, você está cometendo um crime aqui, um pecado muito forte aqui. Você está cobiçando o dinheiro que ela ganhou das amigas. Não pode. O mandamento do Senhor é não cobiçarás. Mas a pessoa, às vezes, ela nem estava sabendo, ela não era esse o desejo dela, mas ela ficou assim, triste, porque ela não tinha ganho um dinheiro igual ao outro. Então, às vezes, nós achamos que a grama do vizinho é mais verde, que o carro do vizinho é mais bonito, que a casa do outro é melhor. E o Pai Celestial deixou bem claro aqui, não cobiçarás. E qual que é a maneira da gente reverter isso? É ser grato pelo que nós temos. Para a gente não cobiçar as coisas do próximo, nós temos que usar a gratidão como algo muito forte dentro da nossa vida. Ser grata pela casa que você tem, pelo carro que você tem, ou pelo transporte que você tem, se não tiver o carro. Ser grato pela roupa, pelo alimento, em vez de ficar olhando, cobiçando a bolsa da outra, cobiçando. Não, vamos ser gratos pelo que nós temos. Isso faz uma diferença no nosso coração e faz uma diferença na nossa alma e no nosso corpo, gente. Quando a pessoa começa a cobiçar as coisas dos outros, dá uma infelicidade nela tão grande, ela passa a ser a pessoa mais infeliz do mundo, porque nada do que ela tem é satisfatório. Ela não está feliz. Ela não está feliz com a casa dela, ela queria ter a do vizinho. Ela não está feliz com o carro dela, porque ela queria ter o outro. Ela não está feliz com a roupa que ela usa, porque ela queria ter as roupas lá da artista da televisão, que nem paga pela roupa, que as lojas dão para ela mostrar e para os outros comprar. Então,
a pessoa passa a viver infeliz. E essa infelicidade atrapalha o nosso sono, atrapalha a nossa vida, nosso corpo e o nosso espírito. Então, quando o Pai Celestial fala essas coisas para nós, Ele quer que a gente tenha alegria, Ele quer que a gente tenha paz. Então, nós precisamos ter isso. Tem uma escritura que é do livro de Mórmon que eu gosto muito, que diz assim: tudo que de ti sair, a ti retornará. Isso é um princípio muito importante, porque quando se sai coisas boas, eu me alegro com a prosperidade do meu vizinho ou com a prosperidade das pessoas, o que que acontece? Aquilo volta para mim, aquela alegria. Agora, quando eu me entristeço porque o meu vizinho comprou um carro novo e eu não, o que vai acontecer? Aquela tristeza volta para mim também. Tudo que nós fazemos volta. Tudo. Se eu faço o bem, volta o bem. Se eu faço o mal, volta o mal. Não vai voltar da mesma pessoa. Às vezes a pessoa pensa assim: eu fiz para fulano, ela tem que fazer para mim. Não, não é assim. A lei não diz isso. A lei diz: tudo que sair retornará, mas não diz de quem retornará. Então, às vezes, nós fazemos uma coisa boa para uma pessoa e de repente alguém faz algo de bom para nós. E daí, o que que acontece? Nós recebemos de volta. Então, o Senhor, sabendo disso, dessa lei, ele nos pede para fazermos só coisas boas. Vocês já viram? Tem alguma coisa que Deus está pedindo aqui que não é maravilhoso? Ele está pedindo para a gente adorá-lo, para receber dele as bênçãos. Está pedindo para não fazermos imagem, que não é para pôr nada na frente entre nós e o Senhor. Ele está pedindo para a gente não tomar o nome dele em vão, para que a gente tenha reverência e receba as bênçãos. Está pedindo para a gente ter o dia do sábado, dia do Senhor, santificar esse dia, para a gente ser abençoado fisicamente, espiritualmente. E daí ele começa a honrar o pai e a mãe. Quando nós honramos, somos abençoados. Não matar, não adulterar, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. São coisas que nos trarão bênçãos na nossa vida, bênçãos especiais de Deus. O Pai Celestial fica muito feliz com aqueles que estão constantemente buscando ser obedientes às suas leis. E tem muito mais mandamentos dentro das Escrituras. Esse aqui como um resumo. Por exemplo, aqui, não furtarás, a gente vai ler lá em Malaquias. Espera aqui, só cá. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, que é em 3:8, e diz assim, ó: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E ele responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por vós, e por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que é esse mandamento? Todos os outros mandamentos que tem na Bíblia, eles se encaixam em um dos 10. Esse aqui é a lei do dízimo, que era aplicada desde o início. Abraão pagava o dízimo, Isaac pagava dízimo, Jacó fez convênio com Deus de pagar o dízimo. Tudo está. O povo que amava o Senhor e queria obedecer aos seus mandamentos pagava o dízimo. E o dízimo, ele está aqui,
não furtarás. Porque aqui o Senhor está dizendo, roubarás o homem a Deus. Então, não é só roubar o nosso próximo. Também, às vezes, nós roubamos o Senhor, através de não pagarmos o nosso dízimo. E daí as pessoas pensam assim, mas vai me fazer falta? Não vai. É o único dinheiro que não faz falta, que é o dinheiro que vai e volta, como ele fala aqui, ó, que ele vai abrir as janelas do céu para nos derramar uma bênção tal que a gente não seja capaz até de suportar a bênção. Então, nós precisamos ficar atentos para sermos abençoados nessa vida. Existem leis e mandamentos que precisam ser cumpridos. E às vezes nós não queremos fazer e achamos difícil. Mas na medida que nós vamos obedecendo, nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos recebendo as bênçãos e vamos nos tornando pessoas preparadas para voltar a viver com Deus. Então, o nosso objetivo aqui é aprender as leis do Pai Celestial para nós podermos cumpri-las. Ah, mas é difícil. Não quando nós sentimos o amor de Deus por nós, que Ele fez tudo isso por amor, e que Ele quer nos proteger, que Ele quer nos abençoar, daí nós temos uma nova visão. As pessoas às vezes têm uma visão diferente porque elas pensam, não, isso aqui vai me fazer falta. Não, é porque você não leu toda a Escritura. Leia lá tudo que Deus está te prometendo, que daí você vai entender. E todos os outros mandamentos sobre o dia do Senhor, sobre honrar o pai e a mãe, tudo tem exemplos nas Escrituras. Quando nós estudamos as Escrituras, nós vemos as bênçãos que vêm para os fiéis. E vemos também que o Senhor não tem promessa alguma para aqueles que não são obedientes. Então, isso está muito claro nas Escrituras. Eu, Deus, estou obrigado quando fazeis o que eu digo. Quando não o fazeis, não tendes promessa alguma. Então, é escolha. Nós escolhemos as bênçãos na nossa vida ou não. Eu só queria deixar aqui, acabou o meu tempo, meu testemunho de que eu sei que Deus nos ama, que Ele deu essas leis de proteção, proteção para a família, proteção contra a pobreza, proteção contra a doença. Ele quer nos proteger, Ele quer nos ajudar. Ele quer que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida feliz. E por isso que Ele nos pede para cuidarmos da parte do nosso corpo, do nosso espírito, para que a gente possa ter uma vida plena aqui nesta terra. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, as bem-aventuranças nós vamos